Seja muito bem-vindo ao podcast Frequência Divina. Eu sou Inara e esse é um local para se ouvir a voz de Deus, mais uma oportunidade para você entrar na frequência divina. E antes que eu te entregue uma mensagem de Deus, aproveite para deixar o seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e compartilhe com todos aqueles que você conhece. Estamos todos precisando ouvir a voz de Deus. E a mensagem que eu quero trazer para você hoje está em Provérbios capítulo 4, versículo 23. Acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. Hoje eu quero falar com você que está me ouvindo sobre batalha na mente. Eu estou trazendo esse tema, refletindo com você, porque eu gostaria de te convidar a prestar um pouquinho atenção nos seus pensamentos. Nós estamos passando por uma fase muito difícil, onde as pessoas elas têm tido inúmeros problemas emocionais, psicológicos, inúmeros problemas voltados, para a questão psicológica, mental. E muitas pessoas não conseguem compreender que os problemas emocionais, psicológicos, mentais que elas têm são problemas criados espiritualmente. Quando nós falamos acima de todas as coisas, guarde o seu coração, nós estamos falando de uma instrução milenar, onde Deus ele diz a nós, olha, você precisa proteger a sua mente, porque aqui na Bíblia ele está falando guarde o coração, mas ele está se referindo à nossa mente, porque é a nossa mente, que é a sede das nossas emoções. É lá que nós guardamos as lembranças boas e as lembranças ruins. E muitas das vezes nós não percebemos que o inimigo de nossas almas, ele nos ataca, literalmente, sabe? Já falei em outros vídeos, eu até acabo sendo um pouco repetitiva sobre isso que eu vou falar, mas literalmente aquela questão do anjinho do bem e o anjinho do mal, lançando sementes dentro do seu coração, para que assim veja qual dessas sementes vão frutificar. E se você não guarda o seu coração, muitas das vezes a semente maligna, a semente negativa, ela vai frutificar. E ela vai criar em você algum padrão negativo, gerando em você comportamentos negativos, palavras e pensamentos negativos. E quando nós meditamos numa palavra como essa, acima de todas as coisas, guarde o seu coração, nós precisamos entender que Deus ele está nos convidando a avaliar tudo aquilo que passa pela nossa cabeça. Presta atenção no que eu vou te falar. Quantas vezes você vive situações e você é manipulado espiritualmente sem perceber, acreditando que aquilo ali é uma questão humana, é uma questão psicológica, emocional, e você não entende que na verdade aquilo ali é sim uma questão emocional e psicológica, mas é um estímulo espiritual maligno, para literalmente te levar na direção errada, para literalmente te afastar das instruções de Deus, para literalmente te fazer viver uma vida onde você crie crenças e padrões errados e seja destruído espiritualmente, psicologicamente, emocionalmente. Nós estamos vivendo numa geração que se alimenta muito, que alimenta muito o coração das influências digitais, ou seja, quando Salomão deixou aqui pra gente, olha, guarde o seu coração porque ele dirige o rumo da sua vida. O que ele está dizendo? Olha, aquilo que você colocar no seu coração vai ser o que vai estimular você a entrar em ações e movimentos, em direções. Ele está dizendo claramente, o rumo da sua vida ele vai ser conduzido de acordo com aquilo que você coloca dentro do seu coração. E muitas das vezes nós estamos tão alienados dentro de uma realidade, de uma overdose de informações, que a gente não percebe que de maneira sutil o inimigo de nossas almas ele nos ataca. Ele lança setas, sementes dentro do nosso coração e faz com que a gente crie caminhos e direções contrárias à vontade de Deus. Presta atenção nisso que eu vou te falar, porque muitas das vezes é através disso que o inimigo de nossas almas, ele corrompe a nossa vida, ele corrompe os nossos relacionamentos, ele corrompe, aquilo que deveria ser próspero e abundante em nossa vida. E eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando até de saúde mental. Quantas pessoas atualmente estão passando por fases difíceis em suas vidas, porque descobriram que desenvolveram inúmeros
inúmeros tipos de distúrbios mentais e psicológicos baseados em traumas, em situações, em acontecimentos que essas pessoas não conseguiram discernir que foram coisas espirituais. Elas acreditaram que eram questões manifestadas, humanas. Elas não entenderam que elas absorveram para dentro dos seus corações coisas que elas não deveriam ter deixado. Sabe, nós precisamos filtrar o que vemos, o que ouvimos. Nós devemos renunciar a certas coisas, porque nós precisamos entender que quando nós nos alimentamos de maneira errada, e quando eu falo alimentar, eu não estou falando de comida, eu estou falando de alimento espiritual mesmo. Quando as pessoas elas se deixam levar por entretenimento e por trás desse entretenimento tem mensagem subliminar, coisas espirituais que, sabe, criam gatilhos mentais que levam a pessoa a uma profunda crise de ansiedade, a uma profunda crise de síndrome do pânico, a uma profunda crise de depressão, e a pessoa está ligada a isso, acreditando que ela é uma pessoa enferma e na verdade ela está sendo atacada espiritualmente porque não aprendeu a guardar o coração. Quando Salomão diz acima de todas as coisas guarde o seu coração, ele está dizendo para você, olha, preste atenção nos seus pensamentos, preste atenção nas suas reações, preste atenção em como você vem vendo as coisas. Se você perceber que os seus padrões eles são muito negativos, que você está emocionalmente, psicologicamente, mentalmente machucado, sabe, ferido, abalado, então você precisa acender um alerta e olhar para dentro do seu coração para ver a limpeza que você precisa fazer. Quando a gente traz um contexto bíblico, uma palavra do Senhor, e a gente instrui vocês que estão ouvindo a ler a palavra de Deus, esse convite não é um convite a seja um religioso, esse é um convite a cuide da sua alma, cuide do seu espírito, porque se você se voltar para Deus, a sua alma será saudável e o seu espírito será fortalecido. O que é ser fortalecido, Inara? É você receber da parte de Deus forças divinas, positivas, poderosas, que te guiam na direção certa. Inara, o que isso tem a ver com a palavra de Deus? Tudo, porque nós buscamos a Jesus porque Ele é nosso Senhor e Salvador, mas antes que Ele venha nos buscar, ou que nós, deixamos esse mundo, é necessário que a gente viva bem nesse mundo, e para viver bem nesse mundo é necessário que a gente guarde nosso coração, que nós possamos nutrir a nossa alma do que é certo. Olha, nesse convite, guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. Ele está dizendo, olha, substitua aquilo que está te destruindo, substitua pensamentos errados, caminhos errados, sabe, entretenimento errado, pela palavra do Senhor, pelo ensino do Senhor. E aí você pode dizer, Inara, mas que tédio, eu vou passar o resto da minha vida me alimentando só de uma coisa religiosa. E eu vou dizer a você, não é um tédio. Quando você começa a entender a preciosidade, adquirir sabedoria e alimentar o seu coração dos tesouros divinos, dos tesouros dos céus, você começa a perceber que o seu prazer na alma ele é muito superior a essas doses que você recebe de estímulos mentais através de entretenimento errado, que te traz um prazer momentâneo, mas que te destrói. Então hoje que nós possamos compreender que guardar o nosso coração é buscar a Deus, é entregar para Deus o nosso coração para que ele seja curado, é alimentar a nossa alma daquilo que é puro, é santo, é divino, é o que vai guiar os nossos passos, vai guiar o rumo da nossa vida. Então olha só, de uma maneira bem prática, para finalizar essa conversa, eu quero dizer a você que está me ouvindo, se você está passando por uma situação semelhante a isso que eu falei, onde você não consegue ter um equilíbrio emocional, onde seus pensamentos estão acelerados, você tem crise de ansiedade, você não sabe como administrar isso, existem gatilhos que te deixam para baixo, que minam as suas forças, então você está com a sua alma ferida, a sua alma está sobrecarregada, ela está com um fardo muito grande, está ligado a essa batalha espiritual maligna, a essas setas malignas e sutis que o inimigo de nossas almas usa para nos destruir. Então o que você vai fazer? De maneira prática. De maneira prática você vai começar a orar. De maneira prática você vai começar a pedir a Deus para limpar o seu coração. De maneira prática você vai começar a buscar alimentar o seu dia a dia com a palavra do Senhor. Comece pelo menos lendo, 2, 3 versículos por dia, e daqui a pouco você vai lendo um capítulo por dia, e daqui a pouco você está se alimentando muito mais, e quando você perceber, o seu coração vai estar sendo curado. E Nara, mas eu preciso de terapia, eu preciso de medicamento, eu preciso
preciso de outras coisas, porque meu problema é emocional, meu problema não é religioso. Meu irmão e minha irmã, eu quero dizer a você que nós estamos falando do seu coração. E quando a gente fala de coração, a gente está literalmente falando de cura. E o único que traz a cura para a nossa alma de maneira verdadeira é Jesus. Então que você possa, em nome de Jesus, entender que esse não é um convite religioso para que você fique batendo carteira na igreja de maneira superficial. Esse é um convite para que você entregue o seu coração a Jesus, para que Ele seja o seu Senhor e Salvador, para que Ele te resgate muitas das vezes, dessa enfermidade na alma que você entrou porque não guardou o seu coração. Que hoje você entenda que orar pelo seu coração e entregar ele nas mãos de Jesus é o melhor que você pode fazer. Às vezes nós somos negligentes, às vezes nós não temos responsabilidade com os nossos corações. Entregamos ele a qualquer pessoa, a qualquer relacionamento, a qualquer situação, alimentamos ele com coisas erradas e deixamos o inimigo fazer o que quer. E quando nós vemos, estamos vivendo uma fase, doentia, né? Mas quando nós entregamos para Jesus, Ele nos lava, Ele nos limpa, Ele nos purifica, Ele nos transforma, Ele nos cura e Ele usa a palavra dele para criar um rumo diferente em nossas vidas. Então que você possa entender que essa mensagem de hoje, ela tem um cunho de criar um novo rumo para sua vida, um rumo onde a sua alma ela vai caminhar sadia, saudável, onde você não vai mais precisar depender de medicamentos ou terapias ou qualquer tipo de autoajuda que no fundo não está te ajudando, mas só está criando em você mais pensamentos e ansiedade. Que você entenda que a gente não está falando de religião, mas de espiritualidade, de uma transformação na sua vida. Feche os seus olhos, deixa eu orar por você. Senhor meu Deus, eu quero te apresentar nesse momento a pessoa que está ouvindo essa oração e eu quero pedir a Ti, em nome de Jesus, que vá de encontro a ela. Senhor, eu quero pedir ao Senhor primeiro que possa abrir os olhos dessa pessoa para que ela enxergue verdadeiramente o quanto ela precisa entregar o coração dela para que o Senhor possa cuidar. Mais do que isso, eu quero que o Senhor visite essa alma, levando uma paz que excede todo o entendimento. Assopra para longe, Senhor, toda a energia e opressão maligna que vem causando nessa pessoa crises de ansiedade, depressão, síndrome do pânico. Senhor, comece a mostrar para essa pessoa, dando a ela uma sabedoria divina, onde ela perceba o que ela deve renunciar e como ela deve guardar o próprio coração. Senhor, que a partir desse vídeo não seja da mesma maneira, mas que essa semente seja semeada nesse coração, para que essa pessoa possa, em nome de Jesus, criar um novo rumo para a vida dela, que ela possa guardar o coração, que ela possa entender que a vida dela será transformada e que ela vai ter cura, que ela vai ter libertação, que ela vai ter a paz que excede todo entendimento quando ela guardar o coração e entregar ele para o Senhor. Que a partir desse momento, Senhor, essa pessoa possa entender a sua vontade sobre a vida dela. É o que eu peço, em nome de Jesus. Amém.